Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Nós vimos essa semana vários assuntos ligados ao Espírito Santo, especialmente a obra do Espírito, e nós vamos encerrar essa semana falando sobre a obra do Espírito. Jesus falou, quando ele vier, ele não falará de si mesmo, mas falará de mim, falará do que ele ouviu de mim. É interessante isso porque você acha muitos textos na Bíblia falando sobre Deus, o Pai, muitos textos, mais ainda, falando sobre Deus, o Filho, e sobre Deus, o Espírito Santo, não são tantos textos, porque os planos de Deus não são os nossos, a maneira de Deus ver as coisas não é igual à nossa maneira, então, o Espírito Santo, ele ficaria meio que um mistério para a gente, que nós não conseguimos desvendar, e Deus nem nos convida para desvendar quem é o Espírito Santo, mas nós sabemos que ele viria para falar sobre Jesus. Isso é bem simples de entender, deveria estar bem claro em nossa mente. Então, muitas pessoas religiosas tentam fazer dinheiro usando o nome do Espírito Santo, falando sobre curas, por exemplo. Você paga a igreja para receber uma cura, e eles dão ordens até para o Espírito Santo, né? Porque eles falam assim, olha, na próxima quarta-feira, venha e o Espírito Santo vai estar aqui entre nós e nós vamos fazer curas e maravilhas. Então, eles colocam o Espírito Santo na agenda deles, não é o contrário. Entendeu? Não é o Espírito Santo que dá a agenda para eles, não, eles dão. É como se fosse uma intimação, né? Eles intimam o Espírito Santo a estar lá na quarta-feira, naquela igrejinha lá, naquele bairro. Mas não é no mundo inteiro, é naquela onde eles estão. Ou seja, o Espírito Santo está onde eles estão. Entendeu? Eles dão ordem para o Espírito, né? Por isso é que isso tem trazido muito escândalo ao Evangelho e muitos têm desistido de seguir igrejas, ok, mas desistiram de seguir a Cristo, e aí é um problema muito sério. Quando se mistura Cristo com a igreja, você deixa de seguir a igreja e aí, por consequência, você deixa de seguir a Cristo, aí você não tem desculpa nenhuma, você está errado. Mas isso talvez seja um outro assunto, para uma outra hora. O que eu quero falar hoje é o seguinte, muitas vezes a Bíblia fala, não tanto como a gente queria, talvez, mas muitas vezes a Bíblia fala para nós pedirmos o Espírito Santo para que ele venha em nossa vida. Tá, para quê? Para fazer o quê? Bom, o Espírito Santo nos traz Cristo de uma maneira mais poderosa possível. Cristo em nossa vida significa restauração. No nosso caso, que precisamos de restauração, todo ser humano precisa, Cristo significa restauração. Ele vem para restaurar a nossa vida. O Espírito Santo vem para nos dar poder para nós iluminarmos o mundo com os ensinos de Cristo. Ouviu bem? Iluminar ao mundo com os ensinos de Jesus. Então, se você quer o Espírito Santo na tua vida para algum outro propósito, para ficar rodopiando, para ficar se esperneando na igreja, para ficar fora de si, inconsciente, fazendo coisas que nem os animais fazem, que são absurdamente movimentos demoníacos até. Então, isso aí é um modo totalmente errado de ver a obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo se manifesta na calma, né? Na sabedoria, no controle. Né? Então, uma coisa harmônica, centralizada. Esse é um tema que a gente pode falar um pouco sobre o Espírito Santo, e nós falaremos ainda na questão
dom de línguas, por exemplo, vamos falar ainda aqui no canal sobre o assunto. Vamos ter um vídeo ou dois sobre o assunto. Então, isso tudo não é o principal, essa demonstração de poder, né? Um poder esquisito, obscuro. Então isso não é iluminar. Iluminar não pode ser trazer trevas. Porque se, por exemplo, você fala, eu falo com Deus em mistérios, né? Então, o Espírito Santo não fala com Deus em mistérios, ele fala com coisas de esclarecimento. Ele vem para esclarecer, não vem para trazer mistério, coisas que não servem para absolutamente nada. Um mistério que não é resolvido, ele não serve para absolutamente nada, ok? E Deus não trabalha com futilidade, Deus não trabalha com inutilidade. Então, se você deseja realmente o Espírito Santo na sua vida, o apóstolo Paulo fala, por exemplo, as coisas de Deus só podem ser entendidas pelo Espírito de Deus. Então, se você não tem o Espírito de Deus junto a você, você não entende as coisas de Deus, não precisa de faculdade para entender as coisas de Deus, precisa do Espírito Santo. Você pode ter vários e vários títulos de doutorado e não entender o Espírito Santo, porque ele não é entendido por métodos humanos, por sabedoria humana. Então, se você quer entender a Deus, é através do Espírito Santo. Ele ilumina nossa mente para que nós possamos entender Deus da melhor maneira possível e assim nós, vou repetir, iluminamos ao mundo com esse conhecimento que salva, esse conhecimento que restaura. Não é um conhecimento para se exibir, não é um conhecimento para ganhar dinheiro, tá ok? Através dele, ficar rico e distorcer as coisas. E então, que fique bem claro em nossa mente que a obra do Espírito Santo é restaurar a nossa vida, claro, mas é exaltar a Jesus. É colocar Jesus em seu verdadeiro lugar, onde ele merece, onde ele não é comparado com seres humanos que já morreram há tanto tempo e foram líderes religiosos. Não é dessa forma, Jesus não vai ser considerado imagens, esculturas, e pessoas que viveram com ele já morreram há séculos, né? Por exemplo. Tá bom? Então, se você não gosta de pessoas, se você não tem interesse em salvar as pessoas através do Evangelho, não espere receber o Espírito Santo. Não aguarde. Se você não gosta de pessoas, se você adora ficar isolado, que hoje a nova mentalidade do mundo é quanto mais isolado você ficar, melhor, né? Se você gosta de ficar isolado, não gosta de salvar pessoas, de estar com as pessoas, para divulgar a luz de Cristo, não espere receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir sobre as pessoas que querem iluminar o mundo de maneira incansável e querem mostrar Jesus de uma maneira fantástica e inédita, porque o encerramento da obra de Deus, Cristo vai ser revelado de maneira inédita a toda a humanidade. Se você quer participar desse movimento, então busque o Espírito Santo por motivos corretos. Ore, busque a presença dele, busque ser iluminado por ele todo dia, o máximo que você puder. E assim você vai ser um instrumento da salvação e da restauração de Deus. Da salvação e da restauração que o Evangelho oferece. Por favor, eu peço agora que você deixe seu like em nosso vídeo. Precisamos muito do apoio de vocês. O canal está bem fraquinho, por motivos que só o YouTube conhece, e o canal já foi melhor, já foi mais forte. Então, vocês podem ajudar
com um like, compartilhando o vídeo, deixando algum comentário. Dessa forma vocês vão estar mostrando para o YouTube que os vídeos do canal são interessantes e devem ser divulgados. Assim o próprio YouTube vai compartilhar para nós, entendeu? Orem pelo nosso ministério, orem pela minha saúde, eu sempre peço. Obrigado pela atenção de vocês, em nome de Jesus. Amém.